Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje teremos um evento, né, chamado Equinócio. Para quem não conhece sobre esse evento, eu vou explicar aqui o que acontece, o básico, né, do que acontece neste dia, ok? Esse evento ocorre em setembro e em março, e eu vou explicar de maneira simples para a galera entender que não tem nenhum mistério nisso, né? É algo muito simples, muito comum, né, de se explicar. Só lembrando, gente, peço encarecidamente que metam o dedo no like aí no vídeo, que comentem. Essa participação de vocês é muito importante para dar engajamento no vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscrevam. Se você peço, deem um like, que compartilhem o vídeo, que comentem bastante, porque o engajamento de vocês é importante para que o vídeo, né, tenha notoriedade. E o YouTube vai aí notificando, né? A gente sabe da dificuldade que é do YouTube notificar, porque todo mundo reclama. Então, a participação de vocês, de repente, pode ser que ajude aí ao vídeo ser compartilhado, ok? Então, vamos lá. Se eu for sintetizar, né, a questão do equinócio de maneira simples aqui para vocês, significa o seguinte: neste dia, o Sol, ok? Aqui no nosso modelo, ele circula exatamente sobre a linha do Equador. Neste dia, o equinócio, o Sol real, ele passa por cima da linha do Equador exatamente. A gente sabe que a gente acredita numa Terra plana e que o Sol e Lua circulam sobre o plano. Então, a gente tem um Sol menor, mais próximo, e este Sol que é menor e mais próximo circula exatamente sobre a linha do Equador. E o que acontece com isso? Isso é o Sol real. Mas também nós temos o Sol aparente. Em relação ao Sol aparente, o observador que está na linha do Equador, ele neste dia, ele vê o Sol nascer exatamente a leste e se pôr a oeste. Isso basicamente é o fenômeno do equinócio, ok? Então, existem, não digo nem polêmicas, né, porque isso já foi explicado, já foi provado, né, matematicamente no nosso modelo, mas eu vou deixar claro aqui para quem não entendeu ainda, né? Segundo opositores, isso seria impossível numa Terra plana, porque eles imaginam, né, sempre a Terra plana no modelo do sistema solar heliocêntrico. O sistema solar é heliocêntrico, né? O sistema do universo não é heliocêntrico, a gente sabe, mas o sistema solar é sim heliocêntrico, e eles imaginam a Terra plana inserida dentro desse sistema. Mas na realidade não, nós temos um Sol menor, mais próximo, e que circula sobre o plano terrestre, que a Terra é maior. Então, o que acontece no equinócio? O Sol que está, eu vou dar um exemplo aí, vou desenhar aí, né? O Sol que está exatamente sobre a África, ok? Circulando ali, né, exatamente na linha do Equador, ele vai vir circulando e vai passar aqui, por exemplo, em Macapá, que é onde nós temos um monumento chamado Marco Zero. Nesse monumento é possível ver o Sol, né, nascendo a leste e se pondo a oeste, né? Quem está ali vai ver. Inclusive, vamos falar agora sobre a produção das sombras. Qualquer objeto que estiver sobre a linha do Equador, ele vai fazer uma sombra reta, ok? Naquele objeto. Vamos lá, vamos por partes. Então, o Sol que está por cima da África, ok? Devido ao desvio da luz, ok? Na atmosfera terrestre, ele vai ser visto nascendo, para quem está em Macapá, exatamente a leste. Isso porque o Sol real está sobre a linha do Equador, mas o Sol aparente está nascendo lá no oceano, para quem está em Macapá, ok? Então ele vai ver nascendo exatamente a leste. Conforme o Sol vir circulando, esse Sol vai subindo, vai fazendo um arco no céu, como todo objeto celeste, né? Ele faz um arco na esfera celeste, ok? Eu chamo de semisfera celeste, que é o nosso, né? Tudo em forma de domo. Todas as estrelas, o Sol, todos eles fazem esse mesmo sistema, né? Ao nascer e ao se pôr. Eles tomam ali a forma de uma semisfera. Então, o Sol ele vai vir circulando, o Sol real, sobre a linha do Equador, produzindo a sombra, né, exatamente de qualquer objeto sobre a linha do Equador. Lembrando, gente, a gente está falando de uma Terra imensa, tá? Isso aí não está em escala, obviamente. Então, você vai perceber essa sombra
né, no local, o observador vai perceber a sombra reta no local onde ele está ali, né, que é bem pequeno em relação a uma Terra imensa. Então, vamos lá. O Sol vai vindo, e aí a única vez que você vê o Sol real é quando ele está acima da sua cabeça. Quando ele começa a se deslocar, tanto quando ele nasce, quando ele vai se pôr, ele começa a se deslocar, então você já não vê mais o Sol real. Você vai sempre ver o aparente, que é ele desviando, né? A luz dele desviando na atmosfera terrestre. Agora, no modelo do globo, realmente, essa sombra dos objetos, voltando à questão das sombras, no modelo do globo, realmente a sombra, claro, lembrando, ele vai nascer exatamente a leste, quando ele for circulando sobre o plano, né, ele vai se pôr, o Sol real vai continuar circulando sobre o plano, e o Sol aparente vai se pôr exatamente a oeste. Mas vamos lá. Com relação às sombras, realmente, se a Terra fosse uma bola, essa sombra deveria ter uma retidão perfeita, ela deveria estar perfeita. Mas como a Terra não é uma bola, não acontece isso. A sombra não fica reta em toda a linha do Equador o tempo todo. Você pode ver que tem até um vídeo, né, que aí mostra o marco zero, que fica exatamente na linha do Equador, no grau zero, ok? Zero ali da Terra. Você vê que a sombra não fica retinha. Se fosse um globo, ela deveria sim ficar retinha. Você percebe que há uma pequena diferença ali, ó, na sombra, em relação, né, à linha perfeita do Equador. Então a sombra não fica reta em todos os pontos, em cada monumento, em cada tempo todo. Não, ela sofre variações justamente por conta da refração da luz, né? Porque a sombra produzida pelo Sol real, a luz desviada para o Sol aparente. Então essa falácia de que tudo fica retinho ali na linha do Equador, não fica, ok? Tem variações durante o dia, durante este dia do que nós temos variações. A situação, né, que os opositores chegaram a dizer que o marco zero não está na linha do Equador. O desespero foi tanto quando eles viram que a sombra não estava reta, né, e no globo necessariamente deveria estar reta, né, e eles veem que no dia do equinócio isso não acontece, não fica reto o tempo todo, né, sofre variações justamente porque o Sol está circulando sobre um plano, né, e claro, a gente está falando de algo em grande escala. Eles tiveram que dizer, os opositores certa vez disseram que o marco zero não está na linha do Equador. E se você for ver ali no Google Earth, né, você vai ver que o marco zero está exatamente na linha do Equador, no grau zero ali. Então, assim, a sombra sofre variação durante o dia, não tem essa coisa de sombra reta o tempo todo em todos os lugares da Terra, não existe. Em todos os lugares ela sofre alguma variação, porque isso é normal, nós temos a atmosfera, a luz desvia, né? E eles diziam que o Sol não pode produzir uma refração severa dessa forma, né? Mas com o modelo das camadas de densidade invertidas, isso é possível, inclusive foi colocado no simulador de Snell, né? Baseado em física, em matemática, baseado numa lei da física. Eles estão negando. Eles hoje em dia, os opositores, estão começando a negar tudo quanto é cientista. Eles estão falando que Huygens não presta, eles estão falando que Snell não presta, eles estão começando a negar tudo, né? Por conta do desespero das coisas serem melhor explicadas no nosso modelo do que no deles. Então foi colocado ali no simulador de Snell, e você percebe que com a situação das camadas de densidade invertidas, cara, tudo caiu como uma luva no modelo de Terra plana, tudo funciona de maneira observável, inclusive colocado em simuladores matemáticos, né, que levam em consideração as leis da física de maneira observável. Então, colocado no simulador do Snell, você percebe que, por exemplo, o observador que está ali, né, o Sol real está lá, mas ele está vendo ele nascer aqui, ali nesse local. Então, assim, isso é completamente possível, né, no modelo de Terra plana, baseando-se em ciência, em física, na lei de Snell, basta inverter as camadas. E quando você coloca as camadas como são dispostas pela ciência moderna no modelo do globo, você percebe que isso várias coisas não funcionam. Então, por isso o desespero, por isso eles têm muito medo de debater com o Roberto, né? Todos correm, né? Quando o Roberto chama para o debate, eles correm, eles xingam o Roberto, chamam o Roberto Scur de apelido, e justamente porque o Roberto criou esse colocou tudo lá, todas as observações, o que acontece na realidade, no dia a dia, nos simuladores matemáticos, né?
baseados em leis da física que eles estão começando a negar por puro desespero. Então, eu posso afirmar aqui que, baseado na lei de Snell, baseado na física, baseado na matemática, na ciência e na observação real do fenômeno, por isso o equinócio ele só é possível no modelo de Terra plana. Porque até no modelo de globo, se você for colocar as camadas como são dispostas, não vai dar certo, né? Então, assim, se as camadas fossem dispostas como eles dizem que é, ok? Não iria dar certo. Inclusive, depois eu vou fazer lives mostrando isso para a galera. Mas a situação é bem simples, né? Nós temos fenômenos que são observáveis, que são mensuráveis no dia a dia, e por isso que eles tiveram que, justamente por conta do equinócio, justamente por conta da situação do equinócio, é que eles tiveram que inclinar a Terra várias vezes, né? Por causa das questões que envolvem o equinócio. Inclinaram um pouco, inclinaram mais um pouco, mas aí eles esqueceram, quando eles inclinam a Terra, eles esquecem outras situações astronômicas, né? Como a polares, como várias outras coisas que ficam, né, inviáveis nesse modelo. Então, eu posso afirmar aqui que o fenômeno do equinócio que ocorre hoje, baseados na física, baseados na matemática, baseados na observação real do fenômeno, né, as sombras e tudo mais, que são variáveis, não são perfeitas, como deveriam ser no modelo, né, que é ali engessado no modelo do globo. Baseado nisso tudo, o fenômeno de hoje, o equinócio, ele prova que a Terra realmente só pode ser um plano, ok? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.